Boa tarde, Gislene. Tudo bem? Zé Vieira, meu irmão, beleza? Como é que estão as coisas? Jandira, boa tarde. Minha voz tá saindo boa? Tá, né? Deve estar. Depois vocês me respondem aí, por favor. Eu vou me aproximando daqui a pouco, mas... É... Ei, Jussara, boa tarde. Margarete, graças a Deus, né? Tudo bem. Deixa eu descer mais um pouco aqui. Oi, Omair, boa tarde. Dá um abraço na Elaine. Fabiola, boa tarde. Lembrando a todos, né, louvada seja a luz que nos reúne no amor do Cristo. Ei, Cecília, boa tarde, tudo bem? A gente não vai começar agora não, porque é lógico que nós vamos esperar chegar mais pessoas, né? Cláudia, Robson, bom dia, boa tarde, quer dizer, né? Olá, Leandro, boa tarde, tudo bem? Fazer a pergunta que eu costumo fazer para você, sua mãe veio, Leandro? Marília, tudo bem, Marília? Ei, ei, Juliana, boa tarde. Ei, Pati, Carla, boa tarde. Estamos aqui. Obrigado. Deus nos abençoe, Pati. Fernando, tudo bem? Carlos e família. Eu não vou escrever por enquanto mais nada não, mas vou ficar mais pertinho aqui, ó. Né, para ver se minha voz chega melhor. Minha voz tá boa? Hoje nós vamos cantar. Fabrícia, boa tarde. Ei, Leila, boa tarde. Consertou o computador? Oi, Júlio, boa tarde. Patrícia Lima, boa tarde. Que bom de ter vocês aqui. Tudo bem, né? Tudo jóia. Me respondam, por favor. A voz tá legal? Ei, Leila. Ô, Jandira, manda um abraço pro Ricardo. Cecília também manda um abraço pro Ricardo, tá? São dois Ricardos. Leila mandou um abraço pro Alírio. Carla já mandou um abraço pra família toda. A Marília Candiano também. Voz boa, obrigado, viu, Marília? Abraço à família toda também. A todo mundo, família. E famílias, né? Agradecemos a presença. Nós estamos esperando um tempo para ver se começa. Porque hoje vai ter uma cantoria danada, né? A gente vai cantar. O vídeo tá ótimo, né? Obrigado. O áudio tá ótimo, Zé Vera. Obrigado. Sim, meu irmão, Gislene, tá ótimo. Então tá bom. Ótimo. Oi, Ângela, boa tarde. Tudo bem? Abraço para todos aí também. Zirim, boa tarde. Neide, boa tarde. Tá legal, sim. Obrigado, Patrícia. Zirim, boa tarde. Piuí. Aí, nós estamos chegando em Piuí, tá vendo? Piuí fica perto de Formiga. Se eu não me engano, não é isso? Eu não sei. Eu nunca viajei por essas bandas. Ei, Rose, boa tarde. Nós temos saudade também. Eu tô morrendo de saudade de vocês. De verdade. Cada dia mais fica batendo mais saudade da casa. A convivência, né? O assunto de hoje é convivência, convívio familiar. A convivência é uma coisa muito importante. É, faz falta, né? Então, o simples estar na casa, ele não representa tanto quanto estarmos juntos na casa, né? Isso é deveras, deveras importante para nós. Tá parecendo meu rosto tá vermelho aqui, mas isso é iluminação. Então, não sei quantas. Carla, por favor, você sempre me falou isso. Quantas pessoas tem na sala para ver se a gente pode começar a falar alguma coisa?
Eu não sei por que que não aparece o número de pessoas que está na sala. Ô, Neide, tem um violino, mas eu acho que não vai precisar do violino, não. Nem um violão vai precisar, porque eu não vou cantar, eu só vou mostrar uma música. É, tem voz de Calbi Peixoto, isso é do meu tempo, né? Nem de Renato Russo. Tá meio atrasado? Não sei. Não, prefiro de óculos. Minhas olheiras, minhas olheiras desaparecem. Com 30 pessoas, 31, né? 31, 32. Ah, tá bom. Então eu vou começar. São 15 horas e 5 minutos, então eu vou começar por esse horário aqui. Nós nos propusemos na semana passada, logo no início da semana, pensando assim, vou falar sobre convívio familiar, pais e filhos, né? E aí, qual não foi a nossa surpresa? Que na segunda-feira nós ficamos sabendo que a Carla falaria sobre família espiritual e família terrena, né? Assunto que abordado no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Silvio também, né, através das leis morais, ele falou também sobre família. Então, eu até comentei que não existe coincidência, né? Não existiu coincidência. Nós fomos orientados essa semana a conversar sobre família. E é isso aí que nós vamos falar, sobre família, relacionamentos. Mas nós vamos usar um método diferente, um método que eu nunca fiz na minha vida, porque está baseado em algo que surgiu da minha cabeça e eu vou trabalhar. Espero que dê certo e que nós possamos, no final, estarmos todos satisfeitos. Mas então vamos fazer uma oração inicial, antes de iniciar o bate-papo, pedindo a Deus que possa abençoar nossos corações, de todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que a luz do nosso Pai maior possa levar a cada um dos nossos lares a paz que tanto necessitamos em nossos corações. Te pedimos a luz, te pedimos a paciência, né? Te pedimos a tolerância, que durante a semana nós possamos aprender com tudo que aparecer em nossos caminhos, aprender o caminho verdadeiro do amor. Que assim seja. Agradecemos com o coração aberto, cheio de amor, a nossa querida irmã Lúcia, que tem feito por nós tanto que nós nem podemos imaginar, porque ela faz parte, como mãe, né, da nossa família espiritual. Agradecemos a Deus por essas bênçãos. Que assim seja. Eu recebi da Fabiola uma foto, e nessa foto estava dizendo o seguinte: Oi, Eusana, boa tarde. Luiz Eduardo, boa tarde. E Duda, eu recebi da Fabiola uma foto que dizia assim: família são como galhos de uma árvore, todos crescendo em diferentes direções. Mas a nossa raiz continua sendo a mesma. Então, pensando sobre isso, né, e pensando sobre o que Carla falou na quarta-feira, a raiz de uma árvore, ela é da árvore a coisa mais importante. Sem raiz, uma árvore não cresce. E ela é a única que não aparece. Ela é invisível, ela está debaixo do solo. Mas é através dela que toda a árvore se alimenta, né? Então nós temos a árvore se alimentando pelas raízes e pelas folhas, né? Que é da luz solar, que nos lembra a luz do nosso Pai Maior, né? Nos iluminando também e nos possibilitando receber o alimento através da luz. Então, a raiz não é visível, tudo bem, né? A família espiritual nossa está lá, a família terrena nossa está aqui. E nós estamos aqui, e nós temos que resolver vários problemas com a nossa família espiritual aqui, né? O Silvio falou na quinta-feira de várias leis morais, né? Ele estava falando da lei da sociedade que ninguém vive, né? Ninguém vive só, que nós devemos viver em sociedade. E a família é uma sociedade, né?
ninguém vive só, precisamos viver em sociedade. Como numa empresa, né? A empresa é Rita, boa tarde. Como numa empresa é às vezes uma sociedade anônima. Por que anônima? Porque nós não sabemos qual é a nossa família espiritual, mas ela não é limitada, né? Ela é ilimitada. Então, se fosse existir, existiria uma sociedade anônima ilimitada. Por quê? Porque nós somos extensão dessa família que a gente não sabe, com essa família que a gente sabe e com familiares que estão distribuídos nesse mundo todo, que a gente só vai saber depois que a gente desencarnar, que nós estávamos às vezes do lado de uma família, de um parente de vários séculos e não percebemos. Então, será que eu estou do lado das pessoas certas, né? Deus não erra. Então nós estamos perto, dentro, sempre perto das pessoas com quem nós deveríamos conviver. Convivemos com as pessoas certas, por quê? Porque são as pessoas que nos unem num grupo familiar e infelizmente também nos desunem, porque nós estamos sempre em atritos, né? É, 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 e esse atrito eu vou explicar um pouquinho mais na frente, né? É, a palavra família, ela tem origem latina e ela significa famulus na época. Famulus significava servo doméstico ou escravo doméstico, né? Então, da palavra famulus originou-se a palavra família, mas os romanos tinham um ditado na época que dizia assim: só um famulus não faz uma família. Só um servo não faz uma família. Só um escravo não faz uma família. Porque precisava-se de pessoas para organizar a casa. E a palavra, a função maior do servo era de servir. E ninguém serviu mais do que Jesus. Jesus colocou as roupas mais simples, como de um escravo. Ele teve a vida mais simples, como a de um escravo. Ele não tinha onde dormir, nem um travesseiro, como um escravo. E disse: eu não vim ao mundo para ser servido. Eu vim ao mundo para servir. Então ele era um famulus, né? Que veio, né? Que se fez o menor e disse para os apóstolos: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor aqui na terra. Ele foi o irmão X tem um texto no livro Contos dessa e de Outra Vida, que ele fala que no dia que os apóstolos estavam discutindo quem era o melhor apóstolo, ele arrumou-se, cingiu-se todo de escravo e começou a lavar os pés dos apóstolos. E surgiu que eles não queriam que Jesus lavasse os pés deles, né? Mas ele disse, né, que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja até um escravo. Foi o que, por coincidência, depois que Emmanuel passou de senador, ele escolheu, ou escolheram, né, que ele fosse um escravo chamado Nestório, né, no livro 50 anos depois. E tem uma fábula, a Neide gosta muito de fábula, né, gosta muito de historinha. A fábula do porco-espinho, né? Existia um porco-espinho, né? Um porco-espinho que estava sentindo muito frio, um inverno rigorosíssimo, e ele viu que ele ia morrer. Aí ele procurou os outros porcos-espinhos e começaram a conversar lá, resolveram se unir. Então, eles fizeram um monte de porco-espinho junto e viram que era bom. Por quê? Porque os porcos-espinhos juntos esquentavam, né? Então eles não morreriam mais. Mas só que tinha um problema. O espinho de um porco-espinho espetava o outro porco-espinho. E o espinho do outro porco-espinho espetava. Então eles ficaram e falaram assim: não, isso não dá. Eu não quero isso não. E se separaram, né? E viram que era ruim. Separado era ruim. Porque os espinhos
Apesar dos espinhos, eles se protegiam. Então, quer dizer, eles resolveram, né, aceitar-se e como uma família, mesmo com os espinhos, os galhos crescendo conforme aquela foto, né? Os galhos crescendo em direções contrárias, mesmo assim, mesmo com os espinhos, viver juntos uns dos outros. Essa é a função da família. Apesar das dificuldades, apesar dos espinhos, vivermos juntos uns dos outros. Também o Silvio estava falando sobre as leis morais, né? E dentro das leis morais existe uma que a família se ajusta perfeitamente, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. É por quê? Por que lei da justiça? Porque muitas vezes problemas nós criamos várias encarnações, eles são resolvidos quando um dos nossos, aqueles necessitados que nós infligimos dores, eles vêm nascer justamente na nossa família. Ou então nós vamos nascer na família de alguém que nos infligiu muitas dores. Então, é onde a lei da justiça, né, ela é criada. E também a lei do amor e da caridade. Por que amor e caridade? Porque na família nós temos às vezes a oportunidade de aprender, né? Então nós usamos três, é, é, três palavras nós vamos aprender aqui hoje, né? Que vão significar muito essa atitude. Eu agradeço a Jussara que me mandou um vídeo do irmão Glacos sobre isso, né? Uma das palavras é tolerar. A outra palavra é respeitar. E a outra palavra é amar. Por quê? Porque há momentos em que os espinhos de uns incomodam outros. Mesmo da minha família, né? Nós temos das nossas famílias pessoas que não se bicam, né? Espinhos entrando na carne uns dos outros. Então existe um tema, um lema, né? Que foi comentado nesse vídeo que fala assim, que a gente deve começar a tolerar. Se você não consegue ainda respeitar, você consegue tolerar? Ok, já é um começo. Tolerar é bom, respeitar é melhor. Mas se você já consegue respeitar, respeitar é bom, mas amar é melhor. Então a lei de amor, ela entra aí. Amar é melhor. E nós fomos colocados num convívio familiar para isso, para nos amarmos, né? Para aprendermos o que é amor. Não é chegar e amar, é aprender a tolerar, a respeitar e amar. Por quê? Porque é toda uma história de séculos que está se resumindo numa vida, né? Muitas vezes eu sou colocado do lado de alguém que foi meu inimigo, a quem eu matei no passado, e ele vem como meu filho. Dificuldades de relacionamento imensas. E como que nós vamos resolver isso se não for através da tolerância, do amor e da tolerância, do respeito e do amor, né? Então, é, 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 há várias situações, né, que nós podemos, e o assunto é enorme, né? E eu não tinha por onde começar a falar sobre é, é, convívio familiar, né? Porque tem uma história, né? Então vamos dizer assim, eu tenho pais, meus pais são desencarnados. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, tem muitos irmãos que são netos, que ainda os pais estão vivos, que já têm filhos e já têm netos. Então tem uma geração inteira viva. Então nós não somos só pais. Nós somos filhos também. Se meus pais estivessem vivos, a minha mãe teria 90 anos hoje, né? Esse ano. Faria 90 anos e meu pai 87, mais ou menos. E se eles fossem vivos, eu seria filho, apesar de ser pai do Pedro. E se o pai
Se Pedro tivesse filhos, eu seria avô, né? Então, quando é que nós somos pais? Quando é que nós somos filhos? E aí vem a pergunta que Jesus fez no Evangelho, né? É, quem são meus pais? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que situação que nós nos colocamos como um ou como outro, né? Então, entra a lei de amor, porque quando nós estamos em dificuldade, nós nos voltamos para o nosso irmão maior, Jesus, pedindo para que Jesus interceda para o Pai, nosso Pai, para que nosso Pai possa vir a nós, nos, é, 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 nos socorrer. Então, tem momentos em que eu sou filho de Deus, eu sou filho do seu Francisco, sou filho da dona Luísa, né? Então, mas tem momentos que eu sou pai. Na hora que, por exemplo, eu encontro alguém que chega para mim e nem é meu filho e pergunta algo, eu possa orientá-lo com carinho, com respeito. Eu estou sendo pai de alguém que não tem o sangue, mas tem a, a espiritualidade ligada a mim. Ele pode ser da minha família espiritual e eu me simpatizar muito. Como nós da casa, por exemplo, do Centro Espírita, como nós nos unimos em família. E eu estou balançando e a câmera está balançando. Estou vibrando aqui, né? Então, o que, que acontece? Eu assisti um vídeo que foi cedido também para mim pela Fabiola sobre do Rossano Klingen falando sobre convivência familiar. Então eu me baseei nesses dois livros e eu me baseei numa música, e é aí que entra, e que vai ser totalmente diferente das minhas palestras, porque eu nunca fiz uma palestra assim. E é essa experiência que eu começo agora, né? Já tem 20 minutos de vídeo e nós vamos falar sobre uma música. Mas por que nós vamos falar sobre uma música ou duas músicas do Legião Urbana, né? Pais e Filhos e Há Tempos? Por quê? Porque a gente quer falar para os jovens, dizendo aos jovens que, olha, jovens, eu, Renato, em 1980, eu era jovem. Então eu tive meus problemas de juventude. E se hoje eu tenho a idade que eu tenho, eu já fui jovem. E as minhas ideias ainda são jovens. Eu acho. Queira Deus. Né? Se eu não estiver entrando numa de ranzinza. Mas o Renato Russo tem a mesma idade que eu, se ele fosse encarnado ainda, se ele estivesse encarnado ainda, nós teríamos a mesma idade. E o Renato Russo era jovem. E ele fez músicas para a sua juventude da época. Ele fez uma música em 88, ele fez músicas em 89 que falava da geração Coca-Cola, né, jovens que tomavam muita Coca-Cola e tal. Mas ele fez uma música que eu quero conversar com os jovens sobre isso. E eu quero conversar com os pais sobre isso, que já foram jovens. Então, nós todos já fomos jovens. E nós todos seremos velhos um dia. Então, quer dizer, se tem um monte de jovem aqui ouvindo, eu não sei se a Duda está ouvindo, ela é jovem, né? Ela vai entender que os jovens de hoje são iguais aos jovens de 1980. Muda só o ano. Mas, na verdade, os problemas são o mesmo. E aí, se nós conseguirmos entender que os problemas lá de 1980 eram iguais aos problemas de 2020, fica muito mais fácil, ou ficaria muito mais fácil aos pais orientar jovens, desde que esses jovens seguissem e tivessem a ideia de que os comportamentos continuam o mesmo, mudou-se os anos, mas
a tecnologia, mas os problemas são o mesmo. E a música chama a tempos. A música é assim, eu vou falar a música, a letra integral dela, porque eu fiz um estudo dela inteiro, olha. Aqui, ó, a música aqui, ó. Há tempos, tá vendo, ó? Eu fiz um estudo da música que falava assim: parece cocaína, mas é só tristeza. É verdadeiro, né? Ele era um jovem, né? E ele cedo entrou nas drogas, né? Não escondia de ninguém, mas ele entrou nas drogas muito cedo. E o que as drogas provocam? As drogas provocam euforia, né? Mas depois depressão e tristeza. Então, a pessoa que entra nas drogas, e hoje a gente ouve que muitas pessoas se drogam, lá em 80 também aconteceria isso. Ela fica na luta da euforia com a tristeza. Então, elas estão tristes por causa da vida delas, e aí, por tristeza, né, eles experimentam, alguém indica drogas para ele, por exemplo, cocaína, ela dá aquela euforia inicial e depois da euforia vem a tristeza. Parece cocaína, mas é só tristeza. Mas talvez tua cidade, né, temores nascem do cansaço e da solidão. Temores nascem por causa do medo do futuro, do cansaço, da solidão. É um descompasso, desperdício, né? Jovens atualmente e antigamente viam isso, tudo descompassado, né? É, 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 por exemplo, nós nascem para o mundo de hoje, jovens veem isso, nascem para o mundo de hoje, mas nós nascemos para o mundo de ontem, então nós temos que nos adaptar. Então, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Ah, nós somos herdeiros das virtudes que nós perdemos em várias situações em que nós, jovens, nos perdemos em vários descompassos da vida, né? Então, a primeira estrofe, eu espero que eu não esteja confundindo, e eu espero que vocês estejam entendendo, é assim: parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Herdeiro é descompasso, né? Fala? Descompasso, desperdício. Herdeiros são agora da virtude que perdemos. Problemas atuais, né? Problemas antigos também. Há tempos tive um sonho, não me lembro, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos nem mais isso. A Carla, ela, ela, é, ela vai entender mais assim psicologia, né? Eu chego às vezes no psicólogo querendo que ele me dê as respostas por que eu estou triste. Às vezes o psicólogo até sabe, né, por que nós estamos tristes, mas ele não pode dizer porque a descoberta é nossa. Nós temos que ir lá embaixo e achar a resposta da nossa tristeza. Às vezes a tristeza nossa é tão exata que os mentores espirituais chegam a nós nos mostrando e dando dicas por que nós estamos tristes. E às vezes a gente não descobre. Isso em 1980 era do mesmo jeito, né? E hoje é do mesmo jeito, né? Os problemas dos seres humanos não mudam porque mudou os anos, não. Continuamos com problema, né? Mas a tristeza nossa tem um motivo, e às vezes está no passado, né? Às vezes não. Sonhos vêm e os sonhos vão, e o resto é imperfeito. O que me lembra um texto do Emmanuel que diz assim, né? Pessoas falíveis não fazem coisas infalíveis. Pessoas imperfeitas não fazem coisas perfeitas. Jovem, você quer que os pais sejam perfeitos? Saiba, pais são imperfeitos. Filhos são imperfeitos. Nós estamos encarnados porque somos imperfeitos. Porque senão não estaríamos mais encarnados. Então, se o jovem sonha, os sonhos vêm e os sonhos vão, quando ele sonha na perfeição. Mas quando ele acorda, ele encontra o quê?
imperfeição. E aí isso, ele espera uma coisa e encontra outra, né? Aí vem uma frase que é um ponto central da música, talvez dizendo assim: dissestes que a tua voz tivesse força igual à imensa dor que sente. Teu grito acordaria não só tua casa, mas a vizinhança inteira. Essa é uma frase de grito, de impotência. Se a minha voz tivesse força igual à imensa dor que eu sinto, o meu grito acordaria não só a minha casa, mas a vizinhança inteira. Porque é o que muitas vezes o jovem quer fazer, gritar. Porque ele chega no mundo e vê aquilo e se sente impotente. Não se julgue impotente. Muitas vezes, nós que temos uma idade maior, somos e nos julgamos também impotentes, né? Nós somos, às vezes, impotentes à frente de tudo que acontece. Essa impotência vem da imperfeição que nós temos. Então, esse é um pensamento do Renato Russo, que desenha muito bem, né, o grito que o jovem quer dar. Mas o grito que o jovem quer dar é o grito que o adulto também às vezes quer dar por ser impotente. O grito que eu daria se eu pudesse dar não acordaria simplesmente a minha casa, mas acordaria a vizinhança inteira e às vezes o mundo inteiro. Ah, se nós pudéssemos gritar como nós queremos. Então, nós vamos voltar lá e dizer assim, a frase, a música inteira. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos nem mais isso. Os sonhos vêm e os sonhos vão, e o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E aí vem: há tempos, nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Você acha que maldade só existe agora? E naquela época? Qual é a medida da maldade? Renato Russo pergunta. E há tempos são jovens que adoecem. Então quer dizer que não são jovens atualmente que adoecem por causa desse mundo louco. Antigamente os jovens adoeciam também, né? Há tempos que o encanto está ausente. Há tempos. E a ferrugem nos sorrisos. Porque as pessoas não sorriem. Os sorrisos, eles são maquinais ou vêm do fundo do coração? Quando você encontra uma pessoa e sorri, você está agindo como máquina ou como ser humano? Então, quando você age como máquina, o sorriso vira ferrugem, né? Então, é tempo de sorrir mais, é tempo de amar mais, né? Há tempos, né? Só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Acaso, eu perguntei, né? Quem nos estenderá os braços, nos dando abrigo e proteção? É o acaso? Não pode ser o amor de um pai, o amor de uma mãe, o amor de um irmão, o amor de um familiar? Porque eles se sentem tão sozinhos que os pais são descartados e ele fala: só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Não, existe uma família e a família tem que dar, e ele descreve, né? A família tem que dar abrigo e proteção, orientação também. Porque está terminando, né, a música, mas ainda tem uma parte da música, mais outra parte, tem outra música aqui, mas que nós vamos passar mais de outra forma diferente. Meu amor, aliás, eu vou falar o verso anterior. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente, e há ferrugem nos sorrisos. Só o acaso estende os braços
a quem procura abrigo e proteção. Isso é um jovem gritando que ele não quer o acaso, ele quer o amor da família. Aí ele diz assim: meu amor, disciplina é liberdade. E aqui eu vou dar uma travada, porque nós vamos conversar sobre disciplina sendo liberdade, né? Quando é que nós podemos dizer que disciplina é liberdade? E eu meditei sobre isso, pensei sobre isso, né? E eu vou falar assim: a partir de agora, quando alguém diz uma frase, e nós vamos falar isso para os pais, ou para os filhos, né? Ou para todo mundo que está ouvindo, que não é pai ainda, ou que será pai, que fala assim: a partir de agora, não fumo mais. Se você tiver força para não fumar mais, você já não é mais escravo do cigarro. Não se engane. A sua liberdade, ela está vinculada àquilo que você faz. Então, se você não consegue largar o cigarro, você é escravo do cigarro. E o cigarro vai te levar a uma doença. Você pode dizer: não bebo mais a partir de hoje. Se você não consegue se livrar da bebida, você é um escravo da bebida. E você não é livre, porque você poderá dizer: eu quero ir para tal lugar, eu quero ir, mas você fica lembrando: ah, eu estou aqui, não sei o que, eu quero é beber, na verdade. Eu sou escravo da bebida. Eu não jogo mais. Ah, não joga mais? Então tá. Você consegue se livrar do vício? Então você, se você não consegue, você é escravo dos jogos. Ah, se você dizer assim: olha, a partir de hoje eu não sou mais violento, né? Aí você não consegue, você não se segura interiormente e de repente você está estourando, sua ira vem e vai e sai igual um furacão, né, arrasando tudo na sua frente. Você é escravo da ira. Você pode ser escravo do medo, você pode ser escravo do egoísmo. Por quê? Porque se nós tivermos disciplina, né, essa disciplina nos dará a liberdade que nós precisamos para dizer não, né? Não estou dizendo aqui que você não pode beber, por exemplo, né? No meu caso, que é o vício do cigarro, né, eu me julgo hoje um ex-fumante, né? Mas eu fumei muitos anos da minha vida e eu tenho que me vigiar, eu tenho que ter uma disciplina constante. E imagino quem não bebe mais e que passe pelo alcoolismo, eles estão sempre na beira do alcoolismo, né? Eles estão assim à beira de perder a liberdade, né? De fazer aquilo que desejaria, cuidar da saúde, vamos dizer assim. Então, por isso que Renato Russo, né, fala sobre disciplina e liberdade. Escravidão é falta de liberdade. A disciplina existe para nos tornar fortes, não covardes ou fracos. O Rossandro Klingen diz na palestra dele, né, que nós devemos é, dar aos nossos filhos disciplina, né? Que nós devemos amar nossos filhos, tudo bem, mas discipliná-los, né? Eu até cito um exemplo, né? Que na hora que minha mãe tinha que dizer as coisas para mim, ela dizia na cara, muita sem muito bordado, né? Eu um dia disse, eu falei assim: ah, mãe, eu vou sair de casa. Aí ela falou assim: a porta da rua é serventia da casa. Então, se você quiser sair, pode sair, né? Enquanto você estiver aqui, quem manda sou eu. Isso aí é aquela coisa, ela disciplinou, né? Bastante. Me disciplinou com pimenta na boca, me disciplinou com muito puxão de orelha, me disciplinou muito, com muito fervor, né? E eu agradeço a disciplina recebida. Hoje, os pais, eles talvez, segundo o Rossano Klingen, querem ser mais amigos dos filhos do que pais dos filhos, né? Deixam, né, os filhos
fazerem às vezes coisas que não deveriam estar fazendo, né? Comandar fazer coisas que eles deveriam falar assim: aqui quem manda sou eu. Bom, mas isso não é papo para mim, porque eu não sou psicólogo, não sou sociólogo, não sou psicoterapeuta, sou Renato, aposentado e administrador de empresas. Então, a única empresa que eu administro atualmente é minha casa e meu fogão, né? Tá muito bom por sinal. Então ele fala, compaixão é fortaleza, né? Aí nós vamos falar sobre compaixão. O Dalai Lama, ele diz que o sentimento maior que o ser humano deveria ter é compaixão, devia trabalhar com paixão. E ele fala assim, o Renato Russo, na música Pais e Filhos, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. E vamos trabalhar, né? Isso. Mas ele fala assim: estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Cercada, aí vem a ideia, né? Desse verso, dessa estrofe, mas ainda nós vamos voltar para a música lá. Cercada de riquezas, mesmo assim, ela se julgou da janela do quinto andar. Então, o jovem de hoje perdido é igual ao jovem de ontem, o jovem de 1980 perdido também, né? Ele está procurando e nós temos que dar esse achado aos filhos. Nós vamos voltar ainda, tá bom? Porque nós queremos mostrar que o Renato Russo era jovem, assim como eu era jovem, e que nós, desse período agora, temos tantos problemas quanto os jovens de antigamente, mas hoje nós temos experiência. E dando experiência, nós podemos passar das dores que nós tivemos e, às vezes, quem sabe, passar um conselho, né? Mais amigo aos nossos filhos. Então, vem assim: meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem, né? Ter bondade é ter coragem, porque só se perdoa quando é bom, quando se é bom, quando você tira algo bom do seu coração, mesmo que seja para você, fazer, eu não quero mais que esse mal resida em mim, eu te perdoo, vá, né? Porque esse mal eu não quero em mim. Você é bom. Você está sendo bom. Ter bondade é ter coragem. Inclusive de dizer não a um filho. Né? Por quê? Porque tem filhos que exigem somente sim. E nós, para sermos. Como é que fala? É, para sermos bem vistos pelos nossos filhos, ao invés de educá-los, às vezes dando não, nós falamos alguns sims que não deveriam ser dados. E aí vem a única parte da música que o Rossando falou. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Né? Julgada assim no a esmo, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Não dá para entender. E alguém perguntou para o Renato Russo o que ele queria dizer com isso. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Ele quis dizer, segundo o palestrante, que quando ele estava muito cansado, ele buscava a família dele, porque ele sabia que na casa dele ele ia encontrar um poço de águas limpas onde ele poderia beber e descansar do dia a dia. Ele muito cedo, Renato Russo muito cedo, ele era filho de embaixador, trabalhou em Nova York, muito cedo trabalhou em São Paulo, no Rio, em Nova York e em Brasília. Muito cedo ele arranjou uma profissão, porque ele sabia falar inglês muito bem. Mas
E isso fez com que ele tivesse já dois grupos musicais bem cedo, na escola, no colégio mesmo. Um chamava-se Aborto Elétrico, e depois ele criou Legião Urbana. Só gente famosa nesses dois grupos aí, né? Que foram espalhados pelo Brasil como músicos. E eles conheceram, né? A vida, né? Nas viagens que eles fizeram, o Renato Russo teve AIDS, né? Em Nova York. Então, mas era na casa dele que ele buscava refúgio. Nós buscamos refúgio em nossas casas. Então, eu fiz uma pergunta, pais. Fiz uma afirmação, pais. Façam seus lares um poço de água limpa. Por favor, pais. Eu sou pai também, tá? Pais. Façam de seus lares um poço de água limpa, onde seus filhos possam vir buscar a água e vir buscar o colo e vir buscar o abraço, porque eles vão sair para o mundo, mas eles precisam ter um ponto de referência, e esse ponto de referência é nossa família. Filhos, busquem em seus lares esse poço de água limpa, onde após um dia de cansaço, solidão, vocês encontrem o colo das pessoas queridas. Filhos, façam isso. É bom. Eu fazia isso mesmo casado. Eu saía de casa cansado, né, do relacionamento às vezes, e não tinha com quem conversar. Aí eu saía lá da cidade nova, pegava um ônibus até no centro da cidade. Naquele tempo não tinha interligação, não. Pegava um ônibus até no centro da cidade. Do centro da cidade eu pegava um outro ônibus até o Olímpio de Melo. Chegava, falava assim, mãe, hoje eu quero colo. E eu quero cafuné. Né? Aí, minha mãe não gostava de fazer cafuné, não. Aí ela estava lá assistindo e eu lá deitava no sofá. E ela não fazia cafuné, eu pegava a mão dela e punha na minha cabeça. Porque eu queria colo. Ali eu não era o marido. E se eu tivesse filhos? Ali eu não era o pai. Ali eu era o filho. Né? Eu era um filho precisando de um colo de pai. Mesmo com 60 anos, eu não tenho dúvida alguma que se hoje eu pudesse estar lá na minha casa, abraçando a minha mãe, eu estaria abraçando a minha mãe. Porque é lá que eu encontrei disciplina, ordem, mas encontrei amor. Muito amor. Então, que nós pais façamos esse poço de água limpa, que nossos filhos também trabalhemos e busquemos, como filhos, esse poço de água limpa. E agora que eles não existem, né? Nós temos amigos que são da família espiritual, nós temos pessoas que estão ao nosso lado, nós temos o nosso Pai Celestial, que é a maior fonte de água, né? De todas. Não há água mais limpa. Não há água mais limpa que a que Jesus pode nos oferecer. Então vamos fazer das nossas casas esse lar. Todos nós sejamos o poço de água limpa em palavras, pensamentos e atitudes. Por quê? Porque é preciso que a gente faça nascer dos nossos corações essa bondade. Então, para terminar, né, o Renato Russo ele fez a música Pais e Filhos, né? E nessa música Pais e Filhos ele fala, vocês não sabem, mas depois vocês não sabem assim, não estou duvidando da ciência de vocês, não. Mas eu percebi depois de algum tempo que Renato Russo ele não fez uma música com letra dele só, não. Ele pegou frases que ele ouvia de pais e de filhos. Então, um pai dizendo assim: dorme agora, é só o vento lá fora.
Aí um filho dizia, quero colo. Aí o outro filho diz assim, vou fugir de casa. Mas outro filho vem assim, posso dormir aí com vocês? Um outro filho diz, estou com medo, tive um pesadelo. Aquele filho revoltado diz assim, ou então um filho que enfrenta, né? Eu era um filho que enfrentava meu pai, eu dizia, meu pai disse assim para mim uma vez, né? Você não pode voltar, eu quero você aqui cedo. E eu voltei cedo do dia seguinte para desafiar. O outro diz assim, só vou voltar depois das 3. Aí outro pai dizia, meu filho vai ter nome de santo. E o outro pai dizia, quero o nome mais bonito. Né? Um pai ou alguém, muitas pessoas dizem, me diz por que o céu é azul. Talvez um jovem perguntando, explica a grande fúria do mundo. Né? Então, os jovens de hoje são iguais aos jovens de antigamente. Só que os jovens de hoje eles têm uma perspicácia muito maior do que os jovens de antigamente em certas situações. Eles já nascem com uma história espiritual a mais avançada do que nós. Eu acredito, né? Então essa é a oportunidade que nós tivemos para conversar um pouco sobre convívio familiar, né? É, é, por quê? Porque a música diz pais e filhos assim: sou a gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Pai, mãe, filho. Aí você entenderá. Mesmo que a gente cresça como espírito, o que nós vamos ser no futuro? Nós entenderemos. Então, ao último recado aos filhos, né? Não culpem os pais. Nós somos crianças como vocês aprendendo nesse mundo espiritual, né? Mas que nós temos um pouco mais de experiência. Nós temos um pouco mais de, de vivência em determinadas situações que nós podemos aconselhar. Mas vocês também têm experiência, né? Infelizmente, eu posso dizer que muitas das coisas que eu aprendi, meus pais não me deram, né? Eu tive que aprender nas ruas. Eu tive que aprender muitas coisas na rua. Né? Dizer não às drogas, eu aprendi na rua. Né? Sobre sexo, eu aprendi na rua. Não tive orientação de escola, eu aprendi sozinho comigo mesmo, com os amigos. Alguns me orientaram muito bem, outros me orientaram muito mal. Então, é, é, nós somos convidados a fazer essa reflexão de que nem sempre nós somos somente pais, nem sempre nós somos somente filhos, né? Nós somos o que precisamos ser, né? Espíritos imortais. Boa tarde a todos. Desejo a todos um bom final de semana, uma semana próspera e em seus corações de muita leveza. Nós não podemos nos deixar levar pelo peso que o mundo está nos apresentando. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Desejo paz em seus corações. Assim como eu peço a Deus paz em meu coração. Eu fico muito feliz de vê-los todos aqui. E se eu pudesse, de verdade, eu abraçaria um por um de vocês. Que Deus possa nos iluminar. Agradecemos a Deus, a irmã Lúcia, por tudo quanto tem nos propiciado, nos harmonizado, nos garantido o equilíbrio, né? Porque é isso um papel de mãe, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu vou desligar, tá bom? Carla também está adotando isso. Eu vou desligar. Fiquem com Deus. Encerrar vídeo.